Muito boa tarde a todos que estão reunidos nesta ocasião de hoje, sexta-feira, 22 de março deste ano 2024. E boa noite para os que é de noite. Lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim e todos que estão nos vendo e escutando através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Hoje temos o tema A Pedra do Ângulo, que foi pregado domingo 29 de novembro de 2015, aqui em Cayey, Porto Rico. Ele leu a escritura de Efésios capítulo 2, versículo 7, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19, onde nos diz: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi dentro e embaixo as eras, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A pedra angular é o tema que ele nos pregou para nós ali, nosso amado irmão Dr. William Souto Santiago. Podem se sentar, por favor. Na mensagem que ele pregou nessa sexta-feira, 27 de novembro, que foi a introdução desse tema da pedra angular, a pedra do ângulo, nosso irmão William nos disse: agora, a pedra angular, vemos que é Jesus Cristo, e que os crentes em Cristo também são pedras, porque foram cortados de Cristo, a pedra e o monte, a montanha dessa pedra, ou seja, foram cortados de Cristo, desta grande pedra de salvação, que está representada na rocha que Moisés feriu na primeira vez, para que desse água ao povo. E Cristo, ao ser ferido, deu o Espírito Santo aos crentes em Cristo. E nos diz na mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar, na página 38 desta versão, e em outros é a 44. E aqui vou ter aberto aqui, manter aberto aqui, os três, porque são três livros, livrinhos, folhetos desse tema. E aí vamos vendo o que ele foi escrevendo ali. E nos diz: vamos ver. Bem, a Bíblia sempre está no correto. Ele colocou as palavras ali e você tem que colocá-las onde vão para completar o quadro total da redenção. Aí ele desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Você está selado ali. Você está sob o sangue. Ele lê primeiro a Escritura: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção, até que sejais redimidos. Você está selado ali, você está sob o sangue, você não sairá. E então, o que você é? O Filho de Deus, na família de Deus, selado dentro pelo Espírito Santo. E aí desenha nesse outro, do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras.
E nesse outro escreve redenção e desenha uma pedra angular e as eras também. O diabo não poderá tocar a você, não poderá tocar a você se tivesse que fazer porque você está morto. Você está morto, a parte do seu mundo antigo está morto e você está sepultado e sua vida está escondida em Deus mediante Cristo e selada pelo Espírito Santo. Como ele poderia tocar a você? Como você poderia sair fora? Você está ali, glória. Agora, deixarei isso quieto só um momentinho, de modo que vocês saibam do que estou falando. Aí, vamos ver aqui. Depois uma nova criação, não a uma denominação, mas a palavra. Você é uma criação da palavra. Porque a pedra do fundamento foi colocada em você antes da fundação do mundo, predestinados a ser filhos e filhas de Deus. E aí, nesse outro, desenha uma pedra angular e escreve a pedra da coroa. E nesse outro, desenha uma pedra angular e as eras. E continua dizendo, está na versão, a tradução de um e do outro é diferente, mas eu estou lendo somente de um para ter somente a tradução desse aqui. Porque esses dois aqui são as últimas versões deste. Eu estou lendo do mais antigo que ele tinha aqui. E sobre isso vem pedra sobre pedra em cada era para vindicar essa palavra que se levantou. Exatamente como Jesus fez em sua era, que é o que é a pedra da coroa? Que é a pedra que coroa tudo. Nele estavam todas as eras. Em Jesus estava Moisés, em Jesus estava Davi, em Jesus estavam os profetas. Isso é correto. Vejam a José, vendido por quase 30 peças de prata, jogado, supostamente morto e tirado fora. Saiu e se tornou a mão direita de Faraó. Vem? Exatamente. Jesus foi, ou seja, José, ou seja, estava em Jesus. Aí ele escreve, em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento, em Jesus, e entre parênteses, Moisés e Elias, estão todas as eras do Novo Testamento. Nesse aqui ele desenha uma pedra angular e as eras, e as enumera do 1 ao 7, e depois na pedra angular escreve 8. Em cima escreve vindicar a palavra que sobe em cada era. Aqui também nesse outro desenha uma pedra angular e as eras e uma seta assim para cima. Agora vamos a ver algo aqui. Agora vamos ver algo aqui. Vamos parar um momentinho e vamos ver algo aqui. Vamos ao livro Os Selos. E depois continuaremos aí nessa mensagem. Vejam, no livro Os Selos, nos diz na página 304. Embaixo nos diz: vemos um tipo muito formoso na vida de José. José foi um tipo muito formoso, uma águia nascida no meio dos seus irmãos, assim como a noiva nasce entre a igreja. Ele podia interpretar os sonhos e via visões, e os seus irmãos o odiavam, mas o seu pai o amava. Observa que foi desprezado pelos seus irmãos, não pelo seu pai, não pelo seu pai. Foi vendido por quase 30 peças de prata e foi jogado em uma cisterna, um poço, supostamente morto. Depois foi tirado e colocado à direita de Faraó, porquanto
foi expulso por seus irmãos, lhe foi dada uma noiva gentia. Ela não era de sua própria gente. E, através dela, teve 2 filhos, um chamado Efraim, escreve latinos, gentios, e Manassés. E aí escreve, ou seja, ele escreve latino-americanos em Efraim. Em Efraim ele escreve latino-americanos, escreve gentios e latino-americanos. E em Manassés escreve judeus, igual 144 mil. E embaixo desses dois escreve, embaixo de Efraim escreve gentil, e embaixo de Manassés escreve hebreus, 144 mil. Através dela teve 2 filhos, chamados Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. Quando Israel os abençoou por meio de cruzar a mão do menor ao maior, e nisto cruzou a bênção dos judeus aos gentios. Você viu? Cruzou as mãos para que a direita caísse sobre o menor, sendo a igreja a menor que ia entrar. A igreja mãe estava parada no sol e pariu esse filho. Apocalipse 12 escreve. E em cima escreve José e sua esposa gentia e seus 2 filhos. E em José em cima escreve Jesus. Em esposa escreve a noiva em cima. E aí do lado direito em cima escreve também: hoje se materializará nos escolhidos gentios e hebreus, os 2 filhos da noiva, gentios e hebreus. A noiva de Israel lá no princípio foi cruzada do antigo Israel ortodoxo à maneira cristã, por meio do Espírito Santo, tendo cruzado as mãos de Israel. Ele mesmo disse: Deus cruzou minhas mãos. Ele não teve nada a ver com o assunto. Lá da esquerda para cima escreve: a direita é igual sobre o menor. Então José, sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos, por sua própria gente, tomou uma esposa gentia, igualmente como Jesus fez, que sendo rejeitado pelos judeus, tomou uma esposa gentia. Agora eu quero ler nas Escrituras. Essa é a maneira que devemos ensinar isso. E depois que tiveram calado, Jacó respondeu. O que tinha acontecido é que eles tinham ido aos gentios e agora estava rugindo ali um pleito, porque eles eram judeus, dizendo: homens irmãos, escutai-me, ouve-me. Simão contou como primeiro Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. Atos 13, 15 ao 14 ao 15. Agora, o sobrenome da minha esposa antes de se casar era Broi, mas quando casamos, o sobrenome dela então foi Branham. Jesus tira sua noiva de entre os gentios. Assim a Escritura nos diz, como vimos no tipo de José. E ali ele escreve Senhorita Jesus. Senhora e um traço. Porque vejam, ela era Broi porque ele chamava Senhorita Broi. E quando se casou, recebeu seu sobrenome, Senhora Branham. Mas ali coloca... E vejam, ela era a Senhorita Jesus. Mas agora é a Senhora e um traço. Agora recordem que ele vem e toma um povo para seu nome. Agora, qual nome? Vejam. Isso é o que ele nos falou na página 131 do livro Os Selos, onde nos disse: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, e então recebeu um nome novo. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho, mas não recebem nada. Será revelado nos trovões. Onde seria revelado esse mistério do nome? Nos trovões. Agora ele tem que falar o que seria a revelação desse nome. E vejam como foi mostrado, refletido, tipificado nesse tempo,
naquele tempo, foi refletido para que quando Deus estivesse cumprindo plenamente, aí estaria sendo dada a revelação desse nome novo do Senhor nos trovões, ou seja, no ensinamento sobre capa, que é o ensinamento dos trovões. Observa o mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja, vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora, observa, ninguém compreendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa salpicada em sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos, vestido de linho finíssimo, branco e limpo, e de sua boca sai uma aguda espada para com ela ferir as nações. E ele as regirá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e em suas vestes e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias. Apocalipse 19, 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Ali é onde está. Agora vocês vejam aqui no que viemos falando de José sendo vendido, porque José é um tipo e figura da primeira e segunda vinda do Senhor. E ele está nos falando ali que em Jesus, ele escreve que em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento. E escreve em Jesus, escreve novamente, escreve Moisés e Elias. Agora recordem que aí é em sua segunda vinda, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, ou seja, que onde escreve em Jesus, aí vai esse nome novo, porque é em sua vinda que ele vem manifestando esses ministérios de Moisés e Elias. Consequentemente, se na primeira vinda do Senhor, que é Jesus, estão todas as eras do Antigo Testamento, então em sua segunda vinda, essa pedra de coroa, nela vem todas as eras do Novo Testamento e, consequentemente, vem o nome. Agora, aí ele escreve também do lado direito, que foi do lado esquerdo anterior, agora lado direito. Estou na mensagem, o lugar provido por Deus para adorar. Aí ele escreve: a pedra angular estavam Moisés, Davi e etc. Na pedra angular estão Lutero, Wesley e etc. Ou seja, a pedra angular em sua primeira vinda, aí estavam todos os profetas. A pedra angular em sua segunda vinda, aí estão todos os profetas das eras. Lá, em Jesus estavam todas as eras. No Antigo Testamento, do Antigo Testamento. As eras do Antigo Testamento. Consequentemente, estavam todos mensageiros em Jesus. E no Novo Testamento, vejam, em Moisés e Elias, ele escreve ali, estão todas as eras do Novo Testamento. Ou seja, que estão os mensageiros do Novo Testamento nele também, nesses ministérios de Moisés e Elias. Agora vejam, continua dizendo: e quando ele vem, ele foi a plenitude dos reis, profetas, a divindade corporalmente estava nele. Ele vem a redimir e tirar daí uma noiva, uma obra-prima que disse a Satã, quando ele disse os dias dos milagres passaram e que não tem tais coisas como essas, das quais vocês falam. Aparta Satanás, vem uma obra-prima de pé e guardada. E aqui neste mensagem, e aqui nessa mensagem, nessa outra escreve, ou desenha uma pedra angular e as eras.
onde fala uma obra de pé e guardando, do lado direito ele escreve uma pedra angular e as eras. Algum dia a pedra da cabeceira regressará. A cabeça de todo, e a noiva receberá a si mesmo. E nesses dois aqui, em um ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular, e no outro desenha uma pedra angular e escreve a pedra da coroa. Como a mulher é tirada do homem, uma parte do homem, o genes do homem está na mulher, o que faz a mulher. E essa é a forma que a palavra de Deus está na igreja, o que torna a igreja a noiva. Ele escreve genes, semente, genes da palavra. Não uma denominação, isso é do diabo, cada uma delas. Eu não estou chamando disto as pessoas que estão ali. Eles são pobres, enganados, como Jesus disse, cegos guiando a cegos. E ele não pôde tirá-los. Agora vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui na mensagem de introdução à pedra angular. Nosso irmão William continua dizendo: essa é a água que ele daria aos crentes em Cristo, quando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso disse do Espírito Santo que haveriam de receber os que crescem nele. São João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Essa é a água, o Espírito Santo, que ele ofereceu à mulher samaritana no capítulo 4, versículos 10 ao 14 de São João. Cristo é a rocha da qual viemos como filhos e filhas de Deus. Portanto, a vinda da rocha da pedra angular para o último dia será a seu corpo místico de crentes em sua segunda vinda, assim como em sua primeira vinda foi o povo hebreu, que era o povo de Deus do antigo pacto. E quando chegou o tempo para aparecer, que João Batista lhe prepararia o caminho, o precursor da primeira vinda de Cristo, e lhe preparou o caminho, e depois apareceu a pedra angular. Cristo, em sua primeira vinda, no seu ministério terreno de 3 anos e meio, mesmo que ele estava já em torno de 30 anos sobre a terra, mas se manifestou em seu ministério quando tinha próximo de 30 anos, vamos dizer 29 anos e meio. E teve um ministério de 3 anos e meio, que corresponde à primeira parte da semana 70 da profecia de Daniel. E restam 3 anos e meio de trato de Deus com o povo hebreu, que corresponde ao tempo da grande tribulação, onde Deus estará tratando com o povo hebreu, tão simples assim. Mas antes de tratar com o povo hebreu, estará tratando com sua igreja do novo pacto, o tempo final que a sua igreja passará aqui na terra. Ou seja, que é a parte final, essa é a etapa final na qual a igreja noiva estará vivendo neste planeta Terra. Ou seja, que esse é o último tempo que os filhos de Deus estariam nesses corpos terrenos, porque já com esse último grupo, Deus já termina seu trabalho, sua obra, estando nesses corpos, estando os filhos e filhas de Deus nesses corpos terrenos. E que essa etapa corresponde à era da pedra angular, onde virá a pedra do ângulo, a pedra angular, a sua igreja, para nos dar a fé para sermos transformados e raptados, nos dar a revelação de sua vinda, do qual vocês vejam, é em sua vinda que ele daria à sua igreja essa fé do rapto. Na mensagem O Futuro Lar do Noivo, o noivo celestial e a noiva terrena, na página 51 nos diz: agora, Deus fez 3 Bíblias, agora tem um ensinamento da pirâmide, que é tonteria, mas tem uma pirâmide genuína, vem, observa, agora, a primeira Bíblia de Deus, ele fez 3, tudo tem que estar em 3, Jesus vem 3 vezes, ele veio uma vez para redimir sua noiva, a próxima vez para levar sua noiva, a próxima vez vem com sua noiva. E em outro lugar fala que ele vem 4 vezes, porque depois do milênio regressa
já depois que a terra passe por todo esse processo que vai passar. Agora continua dizendo, a próxima vez com sua noiva. Vamos ver aqui. Neste estudo, en el cual le había preparado en ese día, o qual eu tinha preparado nesse dia, en ese extracto que ele havia colocado aí, nesse extrato que aí ele tinha colocado. Vamos a ir um pouquinho mais aqui, porque allí vamos ir um pouquinho mais aqui, ele escreve, porque ali ele escreve, luego de esto que leímos, depois disto que lemos, dice, vamos a seguir leyendo diz, vamos continuar lendo um pouquinho mais embaixo. Agora observa como maravilhoso, vem? E nesta pirâmide tem 7 degraus. No estudo bíblico, aí começa, do lado aí começa, ele escreve 7 degraus, 7 eras. E do lado, na parte de baixo das eras, aí tem 7 degraus. E então o aposento do rei. Aí ele escreve a câmara do rei e uma pirâmide. No estudo bíblico. E nós estamos na 7ª era da igreja, antes que o rei tome seu trono. E aí desenha uma pedra angular no livro, no folheto, e nas eras, na 7ª era, aí, e do lado esquerdo escreve, Jesus vem 3 vezes. E recordem, a pirâmide nunca teve uma pedra angular sobre ela. Agora vejam, se ele vem em sua segunda vinda, porque em sua primeira vinda vem para redimir sua noiva, e em sua segunda vinda diz que vem para levar sua noiva. Consequentemente, esse ministério de pedra angular, de pedra do ângulo, vem para dar a fé, a revelação do 7º selo, a revelação de sua vinda com o nome novo, e vem para levá-la. Não vem para deixá-la e ir, senão que vem para buscá-la, como o caso, como o conto de Romeu e Julieta, do qual falamos ontem. Falamos um pouquinho disto. Vejam, da cita que lemos do livro de Citas, que diz, alguém colocou essa escada, e ele escreve Moisés e Elias para levá-la. Vê? Quando Deus cumpre e disse que vai cumprir sua segunda vinda, não é para vir e ir e não levá-la. Ele vem para levá-la. Agora tem um trabalho que foi realizado em sua primeira vinda para redimir, e tem um trabalho em sua segunda vinda para a reclamação. Agora recordem que essa obra de reclamação é uma obra que ele está realizando, reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Mas vocês vejam como aos escolhidos de Deus, eles, ao serem pedras vivas, pedras angulares também, eles também têm esse trabalho. Porque vocês vejam o que estivemos falando da irmã Ratinrai, quando ela pediu pelos seus filhos. Ela estando no tempo da 7ª etapa e era da igreja, sob a dispensação da graça, sob o mensageiro desta era, o qual foi o reverendo William Branham, e ela pediu pelos seus filhos. Pediu a salvação de seus filhos, ou seja,
ela, ao falar a palavra, foram criadas essas teofanias pela palavra falada de um escolhido. Ela criou corpos teofânicos pela palavra falada. Porque ao profeta dizer depois, eu te concedo, eu te dou, Deus estava cumprindo o que ele tinha prometido. Diz a ela que peça o que quiser. Se isso aconteceu na dispensação da graça, quanto mais na dispensação do reino, com o poder e autoridade que os filhos e filhas de Deus terão, poderão criar não somente um corpo teofânico, mas também um corpo eterno e glorificado. Agora, tudo isso que aconteceu ali com a irmã Ratchirai, agora em uma escala maior, pode ser visto, e Deus está nos dando mais luz do que é o poder da palavra falada em um escolhido de Deus de era de pedra angular e de dispensação do reino. Não haverá limites em nada, exceto se a pessoa já cruzou a linha. Aí já não tem forma para que esse nome volte a ser posto novamente no livro. Uma vez que foi riscado, já não existe maneira de ser escrito novamente. Como a pessoa que ele riscou, taxou ela e disse, não, essa pessoa aí, nessa atividade que teve aí na Argentina, essa pessoa não está na lista. E ele me disse, não se preocupe, não foi anotado, ele não vai. Você quer que eu anote aí? Foi escrito, escrevi, e depois ele falou, agora risca. Não tinha maneira, não tinha forma que depois alguém colocasse ele, porque não estava aí. Ou seja, que isso nos mostra algo muito importante. Os nomes estão escritos aí. Esses nomes que podem ser riscados desta seção do livro da vida. E ele escreveu e depois falou, risca. E essa pessoa que ele riscou aí não tem forma de ser escrita novamente. Agora aqui nosso irmão Branham continua dizendo, a primeira Bíblia de Deus esteve no céu, o zodíaco, começa e percorre cada era. O primeiro que começa no zodíaco é a Virgem, que vem primeiro. E a última figura do zodíaco é Leo, o leão, a segunda vinda. Exatamente antes disto estão os peixes cruzados, que é a era do câncer, onde estamos vivendo agora. E ele escreve a primeira e segunda vinda de Cristo, Virgem e Leão. Nosso irmão William continua dizendo, ao nos dar a revelação de sua vinda, estará nos dando a revelação do sétimo selo, que é o que Cristo, o anjo forte que desce do céu no Apocalipse 10, fala nesses trovões. O conteúdo desses trovões é a revelação da vinda da pedra angular à sua igreja, ou seja, da vinda de Cristo à sua igreja, para lhe dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A pedra angular vem, não na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas na era da pedra angular. Assim como foi a primeira vinda de Cristo na era de pedra angular daquele tempo, da igreja hebraica sob a lei. No livro de Citas, na página 128, no parágrafo 1140, diz, entre na câmara do profeta e vejam esses 7 degraus, onde aí o guarda fez frente ao desafio de levar o que vinha à presença do rei em cima dos degraus. E ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. E escreve do rei em cima, ele escreve do precursado.
Continua, estava no 7º degrau, escreve o precursor. Aí mostra que temos que vir outra vez com esse mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias. Ele era maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar novamente, a algo que vai introduzir ao Messias. E como as pessoas saberão e creia, a não ser que estejam constantemente na palavra para saber o que é. O que ele é. E escreve como conhecer ao Messias, ao ungido, com o pilar de fogo. E escreve aí também, o Messias será conhecido na palavra, sempre será conhecido na palavra, a câmara do profeta. E desenha uma escadinha aí. Agora, mais na frente, continua dizendo, nessa mesma mensagem. No próximo domingo estaremos vendo com mais detalhe a pedra do ângulo ou pedra angular e as demais coisas que estarão acontecendo na era da pedra angular. Nessa era que se cumprirá a vinda do Senhor. O que é um segredo, um mistério que será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Quando Cristo tomar o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abra na terra e faça sua obra de reclamação. O traga à terra e o coloque no meio da sua igreja no último dia. Estamos vivendo em um tempo muito, porém que muito importante, onde de um momento a outro fechará a dispensação da graça e já não haverá nenhuma pessoa outra pessoa salva. O que o mensageiro está dizendo aí? Que em um momento de um momento a outro, de um momento a outro, fechará a dispensação da graça. Vê que quando ele estava na terra, se estava vivendo na dispensação da graça, e as vezes que ele disse, estamos na dispensação do reino, estamos na era da pedra angular, está sendo pregado os trovões, está dando a conhecer a fé do rapto. Vejam, em tudo isso, ele estava trazendo a revelação de como seria quando Deus estivesse cumprindo isso em uma nova era e em uma nova dispensação. Mas já quando estava por Deus já levar esse mensageiro, então ele coloca, claro, por isso Mombrah em uma mensagem disse, então veremos onde nos encontramos. Porque quando a noiva reconheça sua posição, vejam, quando a noiva por revelação a ela lhe é dado a conhecer em qual posição estávamos e para onde é que devíamos ou devemos subir. Aí diz que quando a noiva reconheça o que ela é e reconheça sua posição, então rápido acontecerá. Enquanto se estava na dispensação da graça, vejam, o povo e até mesmo os escolhidos que estavam aí, porque o trigo está junto com o joio, esses 3 grupos sempre estão juntos. Todos pensavam que estava vivendo já na dispensação do reino. E quando Deus traz a revelação por meio do ensinamento sobre capa, então esse homem que está aí, que a irmãzinha disse, o irmãozinho disse à irmãzinha, não te preocupes, eis aqui um homem que pode acender a luz. Então vejam, esse ancião ou esse pescador que tinha bastante experiência disse ao jovem, não se preocupem, ele estava desesperado. Isso está por aí. Eu não sei se é em festa das trombetas ou já sair do sol. Vejam, ele estava preocupado porque não conseguia ver nada, estava escuro. E ele disse, espera amanhecer, espera que saia o sol e então veremos onde nós nos encontramos, onde estamos. Quem é que ia dar a direção de onde é que se encontrava? O sol. Ele é o sol de justiça. Em sua vinda é o sol resplandecente. Agora vocês vejam como ele está nos mostrando aqui, colocando a igreja
na dispensação da graça, e que de um momento a outro, diz, onde de um momento a outro fechará a dispensação da graça, e já não haverá nenhuma outra pessoa salva, porque já terá terminado o tempo que Deus terá completado sua igreja, e então Cristo já sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, e se apresentará para tomar o livro da mão direita do que está sentado no trono de Deus, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e o abrirá no céu e fará a sua obra de reclamação. Tudo vai ser concluído quando ele tomar o título e o abra e o traga à terra, e o entregue a um homem, entrega a sua igreja, ou coloca no meio da sua igreja. Como vai colocar no meio da sua igreja? Pois, entregando a esse homem, para a sua igreja receber a transformação, os mortos em Cristo serem ressuscitados e todos serem jovens por toda a eternidade. Vê? Para que é colocado o título de propriedade no meio da igreja? É para que os escolhidos que estão vivos, ao virem os que vão ressuscitar, eles serem transformados. Sem o título de propriedade no meio da igreja, não poderia suceder a ressurreição e nem a transformação. Agora sim, vai acontecer a ressurreição e a transformação. Haverá uma plena manifestação do poder de Deus, da plenitude de Deus no meio da sua igreja no último dia. E isso durará depois da ressurreição, de 30 a 40 dias, já estaremos na terra já transformados, igual Cristo, quando já ressuscitado, esteve 40 dias com seus discípulos, falando do reino de Deus e também fazendo maravilhas e sinais. Ou seja, que haverá um tempo maravilhoso prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, na vinda da pedra angular. Ou seja, a vinda do Senhor à sua igreja no último dia, na etapa que corresponde após as 7 eras da igreja. E o ciclo divino será fechado no oeste. Na mensagem de um extrato que eu coloquei aqui nesse estudo bíblico também, deste dia, que está no Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Nesse extrato diz: observa a pirâmide. Quando ele a construiu, no tempo de Enoque, cada pedra estava ali. Eles podiam medir essas coisas exatamente e predizer as guerras e coisas. Tudo está completo, exceto a pedra da coroa. Por quê? Observa vocês, na nota de $1. Pega ele e olha a coroa. A coroa não está colocada nela. Por quê? Porque nunca foi coroada. Cristo é a pedra da coroa que foi rejeitado. Ele era a pedra e ele escreve Cristo de coroa rejeitado. Ele vai voltar em breve. Aí ele desenha uma pedra angular e zera e escreve as últimas 3, 1, 2, 3 e em cima 4. Ele vai voltar em breve. Observa como essa igreja muito atrás, lá na era luterana, bem larga na base, uma base larga, depois chegou a ser uma minoria, um pouquinho mais menor, um pouquinho mais, até que chega até aqui. Depois que deixa a era pentecostal, então chega a cada pedra para encaixar exatamente, para colocar uma coroa ali. Uma igreja que trará a Jesus o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, tão perfeita como pudera ser. Agora, ele era o leão da tribo de Judá. E continua dizendo o nosso irmão William: assim como a primeira vinda de Cristo foi no leste, com o povo do pacto antigo, o povo hebreu, a segunda vinda de Cristo é em sua igreja no último dia, a qual se encontra na etapa correspondente ao continente americano, que corresponde ao oeste do planeta Terra. É no oeste que a luz resplandecerá. Assim como resplandeceu lá na primeira vinda de Cristo no leste, resplandecerá em sua segunda vinda no oeste, conforme
conforme a palavra de Deus. Portanto, esperamos a pedra do ângulo para coroar a Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. Israel rejeitou ser coroado pela pedra do ângulo na sua primeira vinda, mas tudo contribuiu para o bem. Contribuiu para que fosse realizada a obra da redenção e Deus salvar a Israel e salvar sua igreja. Portanto, estejamos preparados que de um momento a outro, Cristo completará sua igreja, sairá do trono da intercessão, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Trará o título de propriedade à terra outra vez. Ou seja, que enquanto ele estava realizando a obra de intercessão lá no céu, o título de propriedade ainda não estava na terra. Não tinha sido realizado a obra de reclamação, porque a obra de reclamação é feita com o título de propriedade. Você não pode reclamar algo se você não tem o título em sua mão para reclamar um terreno, a propriedade ou algo. Agora, com esse título de propriedade que é entregue a esse homem, e esse homem o comeu, ele foi dito que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Aí é que é realizada essa obra de reclamação. O que Deus tinha otorgado a Adão, Adão perdeu, Deus o tomou, ou seja, o título de propriedade. Quando Adão pecou, regressou às mãos de Deus e tem estado na mão direita de Deus por todos esses anos, por 6.000 anos e pouco. Mas regressará à raça humana, à terra, para a redenção física do corpo, para ter corpos eternos e imortais, glorificados e jovens por toda a eternidade. Que também lhe colocamos extracto aqui. Na mensagem que colocamos um extrato aqui, nesse estudo bíblico. Vamos a ver aqui. Que ele titulou El mensaje de gracia. Que ele intitulou a mensagem de graça. Nos dice nos diz, e ao ler mais adiante, vemos que Deus lhe disse: Zorobabel, ele lançou os fundamentos com suas mãos, e ele também trará a pedra da coroa, a terminará. Agora quero que observe, ele não disse que traria a pedra do ângulo, ele trará a pedra da coroa. E sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra do ângulo e também é a pedra da coroa. Agora, se pensássemos por um momento que o mensageiro da sétima era da igreja havia de restaurar a fé dos filhos novamente aos pais, em outras palavras, reedificar a igreja novamente sob o poder do Espírito Santo, não pelo exército, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, não por organizações, não por denominações, mas pelo Espírito Santo. Deus produzirá a igreja desse último dia. Neste último dia, Zorobabel, o príncipe com Josué, foi o que haveria de trazer essa pedra da coroa. Ele tinha colocado o fundamento e ele tinha trazido o povo novamente ao alicerce, em tipologias que todos conhecemos, que esses castiçais e demais coisas representaram tanto os judeus como a igreja. E ele escreve: candeeiros é igual judeus e a igreja. Agora aí vejam uma dualidade também. Vemos em Apocalipse, a qual vemos no Apocalipse, capítulo 11, no capítulo 11, versículo 13 em diante. E darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 260 dias vestidos de silício. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras. Agora vejam, aí está nos falando
Aí está falando dessas duas oliveiras. Diz, e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Ontem, nessa conversa que tivemos, estivemos vendo algo ali, desses dois castiçais, no lugar santíssimo, dessas duas oliveiras. Ali saiu algo. E vejam, depois eu vim aqui ao escritório e em seguida procurei. E aí vejam como ele me mostrou ali o que isso representa. Porque vejam, os ministérios de Moisés e Elias estão representados aí nessas duas oliveiras, mas esses dois castiçais que estão aí diante da presença de Deus, vejam, representa os judeus e a igreja. Porque é em sua vinda que ele vem por sua igreja, mas recordem que ele é o mensageiro a Israel. Mas como a sua igreja está a ponto de ser raptada, então vem por ela. Agora, é o ministério que operaria, irmão Branham disse, a favor da igreja, como o sétimo selo, porque ele disse que o sétimo selo é para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. E aí está essa dupla bênção, que nos mostra que em sua segunda vinda ele estaria realizando essa obra primeiramente no meio da igreja noiva entre gentios, mas que o povo hebreu verá e dirá: esse é o que nós estamos esperando. Agora tudo isso, vamos continuar um pouquinho mais, diz. Eram ramos de oliveira, a Bíblia diz aqui. E os ramos de oliveira, nós somos os galhos silvestres que fomos enxertados na raiz de oliveira silvestre ou gentios. E desses dois galhos sai o canal do incensário que conduz os 7 castiçais de ouro que dão a luz para as 7 eras da igreja. Agora recordem do nosso ensinamento, a lição por onde passamos, que pegamos a grande pirâmide e estudamos isso por um tempo. Com certeza Enoque a edificou e a pedra da coroa nunca foi colocada na pirâmide. Eu estive ali. A arquitetura daquilo jamais pôde ser duplicada até esse dia. Não temos máquinas capazes de construir uma pirâmide. Não temos o poder, a não ser que seja o poder atômico, para construir tal pirâmide, porque é gigantesca demais. Ele escreve o poder atômico aí. Pedras que pesariam toneladas e estão colocadas muito alto e unidas de tal forma que não entra nem sequer uma folha, entra. E não tem concreto, simplesmente estão cortadas para se encaixar uma com a outra. E assim deve ser no corpo de Jesus Cristo, cortado de tal forma pelo Espírito Santo, pelo grande instrumento de ferramenta de Deus, que estaremos unidos como uma só pessoa. Não somos divididos, devemos ser uma só pessoa. Isso nos mostra que nenhuma máquina pode fazer isso desta maneira. Necessita de Deus para fazer. Nenhuma mecânica de organização, nada dessas coisas jamais poderá conseguir. E sejam tão bons como sejam suas intenções, jamais conseguirão, porque necessita de Deus para fazer isso, o Espírito Santo. Por isso que ali fala que esses anjos são os que fazem a separação entre o certo e o errado. Ele diz que o único que pode fazer isso é o anjo do Senhor. Ele é o único que pode dizer quem é certo e quem é errado. O que é certo e o que é errado. Vê? O poder do Espírito Santo, a coluna de fogo, é que faz essa obra. É Deus o que fala ali. Não creio que tenha no bolso aí uma nota de $1. Sim, aqui tem $1, me perdoa. Do lado atrás desse dólar, vocês veem os selos dos Estados Unidos, e do lado esquerdo, olhando assim, vocês olhando para mim, é o lado esquerdo, para vocês é o lado direito.
Ali está a águia. E ali também está o escudo e as demais coisas. Mas deste lado, do lado direito para mim, você vê a pirâmide. E em cima da pirâmide está a pedra da coroa. E aí debaixo diz, o grande selo. Até no nosso próprio dinheiro temos que reconhecer, nenhum ímpio pode acabar com o cristianismo. Toda vez que você coloca a seta aí nas cartas, representa o nascimento de Nosso Senhor. Todo o calendário fala dele, até mesmo a nossa moeda, aí na cabeceira da nossa moeda, isso é Cristo. E por que não colocaram a pedra da coroa na pirâmide? Porque a pedra da coroa foi rejeitada quando veio. Escreve, Cristo vem, e desenha uma pedra angular. Mas agora, segundo a profecia, chegará a pedra da coroa. E eu quero que observe que quando a pedra da coroa vier, o príncipe que proclamará a mensagem, proclamará graça, porque é por graça que somos salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E a mensagem de graça foi pisoteada pelos homens até que chegou a ser uma desgraça. Alguns se desviam e chegam a uma segurança eterna, e outros correm em diversas coisas, mas a mensagem da graça correta permanece igual, e ali é onde Satã procura tirar da igreja. Mas é pela graça que Deus nos mantém salvos. Também na mensagem a união, que colocamos aqui também, coloquei nesse extrato, nesse estudo bíblico, a união. O reverendo William Branham nos diz, agora a vinda do Senhor Jesus está tão próxima e está aproximando também o juízo. E ele está unindo os seus eleitos em união a si mesmo, com a mesma classe de ministério que ele teve. Se lembra como desenhei para vocês aqui as eras das igrejas não faz tempo, e a grande torre que foi edificada, chamada pirâmide, mas a pedra da coroa nunca foi colocada. Se lembram como apareceram os luteranos, depois os wesleyanos, a minoria, e chegou até Pentecostes. E agora, o que está fazendo? Está chamando fora. O que fez? Chamou fora os eleitos para formar os luteranos. E dos luteranos chamou fora os eleitos para formar os wesleyanos. E dali chamou fora os eleitos para formar os pentecostais. E agora está chamando os pentecostais eleitos para formar a pedra da coroa. Ali ele escreve, eleitos para formar a pedra angular. E desenha a pedra angular e as eras, as últimas três. Para formar a pedra da coroa, e ali ele mesmo poderá entrar. É a mesma classe de ministério enquadrando perfeitamente, chamando seus filhos de todas as denominações e de toda linha de vida. E o que ele fez? Ele colocou com eles um verdadeiro mestre, um verdadeiro e genuínos profetas que ficarão com sua palavra, a Bíblia. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Essa foi a sua voz lá e é sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é alimento de ovelhas, e elas não seguirão. Ó irmão do leste e oeste, fora de denominações e fora de toda organização, eles virão do oriente e do poente. Compondo as velhas palavras desse hino, fala, festejaremos com o rei e seremos servidos como seus hóspedes. Ó, quão benditos são esses peregrinos! Contemplaremos o seu rosto bendito, que resplandecerá com o amor divino. Esses são participantes benditos de sua graça e brilharão como a joia de sua coroa. Jesus vem em breve e nossas provas aí terminarão. Aleluia! Que tal se o nosso Senhor viesse nesse momento para levar aqueles que estão livres do pecado? Isso produziria gozo ou muita tristeza e desespero. Mas quando nosso Senhor vier em glória, o encontraremos nos ares. Aleluia! Sim, Senhor! Aí ele desenha uma pedra angular e as eras. E em uma mensagem aqui ele escreve, na era da pedra angular. Deixa eu ver se encontro rapidinho aqui. Ele nos escreveu en la edad de la piedra angular.
onde ele escreveu na era da pedra angular. Se não encontrarmos, poderemos ler depois, mas vejam, isso também está em Revelação. Revelação capítulo 4, parte 1, tem um lugar que ele fala que encontraremos a ele, diz, na era da pedra angular. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, é voltando a como era antes da caída no Jardim do Éden, para ir à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo ao céu, a casa do nosso Pai Celestial, onde Cristo e sua igreja serão coroados para reinar sobre a terra, sobre o trono de Davi e reino de Davi, sobre Israel e sobre todas as nações. Isso fará a pedra angular, Jesus Cristo, em sua vinda. Agora, continua dizendo, ele veio 2000 anos atrás ao povo hebreu. 2000 anos atrás, depois a sua igreja. 2000 anos depois, a sua igreja, e depois da ceia das bodas do Cordeiro, regressará com a sua igreja para estabelecer e começar o reino milenial. Tudo isso fará a pedra do ângulo, Jesus Cristo, nosso Salvador, a pedra do ângulo. Vamos nos colocar em pé e assim vamos deixar com esse tema a pedra do ângulo ou pedra angular, o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.